falando. Hoje nós vamos ter revisão para o teste e prova, tanto para a prova da AV1 quanto da AV2, porque, na verdade, vai englobar a disciplina toda, né? Sendo que eu vou dividir, né? Na AV1 eu vou dar os cálculos, tudo, porém o cardápio vai ser com o uso da tabela de composição química, né? De medidas caseiras, que é aquela tabela da quinta edição que vocês estão agilizando aí para conseguir, né? Que eu vi no grupo. Provavelmente já devem ter ela. Algumas pessoas já até conseguiram, já. Ah, então, ótimo. De repente, se tivesse todo mundo, a gente já usaria ela, né? Hoje. Eu acho que já tem bastante gente já. Então. E na AV2, nós já não vamos usar ela. Na AV2, nós vamos fazer o cálculo do cardápio através da lista de substituição. Então, hoje vai ser uma revisão um pouquinho dos dois, né? Na verdade, a gente vai tirar dúvidas, nós vamos fazer cálculo de MC, vamos fazer o GEB, que isso tudo vai cair, né? Distribuição dos macronutrientes, vocês vão fazer esses cálculos. E deixa eu ver as mensagens. Tem umas pessoas falando aqui, umas não tem. E nós vamos fazer os cálculos juntos, né? Vocês vão fazendo, a gente vai conferindo os resultados, para vocês verem se tem alguma dúvida ainda em relação a isso. E nós vamos escolher um dos dois, que a gente vai fazer um cardápio ou com a lista de substituição, vamos ver o que o pessoal tem mais dúvida, ou usando a tabela de composição química, porque eu não sei se vai dar tempo da gente fazer os dois, né? Se der, a gente faz. Ou vocês vão fazer um hoje comigo e o outro vocês vão fazer em casa e depois me enviar. Tá? A gente vê qual é o tipo de cálculo que as pessoas estão tendo mais dificuldade. Se é fazer um cardápio usando a lista de substituição ou se é fazer um cardápio usando a tabela de composição química, que vai ser as medidas caseiras que nós vamos usar na prova, para facilitar. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Isso aqui é um estudozinho de caso que eu fiz, tá? Para um paciente. Então, a gente vai estar fazendo aquela avaliaçãozinha rápida dele, uma avaliação bem tranquila, né? Mesmo só IMC, fazer a classificação, né? Depois a gente vê se for necessário fazer o cálculo do peso ideal. Quando eu pedir o cálculo do peso ideal, eu já vou dar o IMC que eu quero para o resultado ser igual, né? Mas, geralmente, é você que vai resolver qual é o IMC que você vai estar usando do seu paciente, tá? Então, vamos lá. Vamos começando a fazer. É um paciente de 25 anos, né, conforme está aí, sexo masculino, peso 83 quilos, altura 1,65 e realiza atividade física leve. Primeira coisa que nós vamos fazer, então... Diana, calma aí. Tá, você colocou no... Não, tá aí. Hoje tá aí. Ok, obrigada. Primeira coisa que nós vamos fazer, então, é calcular o IMC desse paciente aí. Podem ir calculando... Fazendo o meu aqui. Terminando, vocês me falam, hein, gente, pra gente ir evoluindo. Lembrando a fórmula do IMC, todo mundo sabe? Fórmula de IMC, eu não vou dar, não, porque, na verdade, fórmula de IMC é uma coisinha básica, não tem necessidade de eu ficar dando fórmula de IMC, e vocês têm que saber fazer IMC de cabeça, né? Todo mundo lembra calcular o IMC direitinho, né? Oi? Oi, quem falou? Peso vezes altura? Deu 25. Peso dividido pela altura ao quadrado. 25, quadrado, não. Sim. 25, meu. 25,15. Vamos calcular. Peso dividido pela altura ao quadrado. Sim. 1,65 ao quadrado... Peraí de novo. Peraí, que eu acho que eu errei. Não dá isso, não. Não. Fiz alguma coisa errada aqui. Lembrando que o resultado, não adianta só colocar o valor. Vocês têm sempre que lembrar. Tem que colocar o quê?
tanto quilogramas barra metro quadrado. Sempre tem que botar esse resultado no final de MC, tá? Não esqueça. Deu 30,51. 4 aqui não. Aí, Olha só, você tem que colocar o valor que dá completo na calculadora IMC. O 65 tá. dá 2,7225. Sempre coloca esse númerozinho inteiro que der da altura ao quadrado, tá? 165. Então, ó, lembrando aqui, recapitulando. Fórmula de IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. A altura ao quadrado nada mais é que o quê? A altura vezes a altura, né? Então, se a altura do paciente é 1,65, a altura ao quadrado é o quê? 1,65 vezes 1,65. Vai dar o resultado 2,7225. Você tem que botar exatamente esses valores, tá? Então, 83 dividido por 2,7225 vai dar 30,4. 48, então, mas aí bota só até o 4, né? Isso, no final, essa conta de final de MC, tá? Você pode colocar só até o 4. Não tem problema, até a primeira casa após a vírgula. A conta final de IMC, tá? Não faz colocar as duas, mas para mim pode colocar uma só. 30,4 quilogramas metro quadrado. Todo mundo até aí está sabendo fazer? Sim. Então, qual é a classificação do estado nutricional desse paciente? Sobrepeso? Não. Classificação, vocês também têm que saber, porque isso eu não vou dar na prova, tá? Qual que é a classificação do estado nutricional do paciente em IMC de 30,4? Obesidade. Obesidade. Mas obesidade o quê? Qual tipo de obesidade? Obesidade grau 1. Né? Porque de 30 a 34,9 é obesidade grau 1. Se o dele ter o 30,4, ainda é obesidade grau 1, tá? Todo mundo ok até aí? Então, classificação ok, né? Obesidade grau 1. Se necessário, faça o cálculo do peso ideal, considerando o IMC de 24. Bom, não precisa nem dizer que é necessário, né? Por que é necessário a gente fazer o cálculo do peso ideal? Porque se a gente jogar esse peso do paciente que está com obesidade na fórmula, vai dar um valor extremamente alto, né? De gasto energético, que é um gasto energético, se ele consumir isso tudo, ele não vai perder. Ele vai ou manter ou até engordar mais do que ele já está acima do peso, né? Então, esse IMC, tá? Coloca até aí, considerando IMC ideal de 24. Esse IMC, eu considerei 24 porque eu quis. Na verdade, você que vai decidir qual que é o IMC ideal naquele momento do seu paciente, né? Volto a falar, para você calcular. Por exemplo, esse paciente está com obesidade já. A gente poderia colocar, para não diminuir muito, um cálculo, um IMC de sobrepeso? Poderia. Principalmente se fosse uma obesidade mórbida mesmo, acima de 40, né? Obesidade mórbida acima de 40, né? Que é o IMC acima de 40, que é a obesidade grau 3. Se você jogar para o IMC de eutrófico, que é o que eu fiz aqui, o de 24, vai reduzir muito, muito rápido. Então, a gente geralmente faz isso de uma maneira gradual. O paciente está com obesidade, mas ainda está no grau 1, eu quis jogar o IMC de eutrófico, tá? Que IMC de eutrófico é até 24,9. Então, eu joguei o IMC de 24, que tá bom. Que se ele atingir esse IMC de 24, ele vai estar com peso adequado para a altura dele, eutrófico, né? Então, como que é a fórmula do peso ideal? Alguém lembra? Peso ideal é igual. IMC ideal, o que significa IMC ideal? É o IMC que você vai achar ideal naquele momento. A gente tem o IMC médio, né? Que é 21 para mulher e 22 para homem. Mas você não precisa seguir essa regra. IMC ideal de 21 para mulher e 22 para homem. Você pode fazer, num determinado momento que você estiver fazendo o cálculo do seu paciente, você que vai determinar qual é o IMC ideal que você quer para ele naquele momento.
Então, eu quis que o IMC ideal, nesse momento, para esse paciente, fosse 24. Então, a fórmula de peso ideal é igual IMC ideal vezes altura ao quadrado. Né? Altura ao quadrado, quando eu calculo o IMC do paciente, eu já gosto de colocar entre parênteses a altura ao quadrado, porque a gente sempre precisa usar ela depois. Então, aí você já vai ter o cálculozinho, né? Que a altura ao quadrado você já tem um cálculo, que é 2,7225, né? Então, qual que é o peso ideal do paciente? IMC ideal vezes esse 2,7225, né? Qual é o IMC ideal que eu acabei de falar, que eu quero que seja? 24. Então, o peso ideal nada mais é que 24 vezes 2,7225. Calcula aí. 65,34. Isso aí. 65,34. Vê se todo mundo vai conseguir chegar a esse resultado. Quem não estiver entendendo, gente, me pergunta. Lembrando que fórmula de IMC vocês têm que saber, fórmula do peso ideal também e classificação do estado nutricional, tá? Isso aí são formulazinhas pequenininhas, né? E classificação é uma coisa que a gente tem que saber também. Agora, cálculos do GEB, essas coisas não, porque aí são fórmulas maiores, né? Isso aí eu vou dar, tá? Então, podemos avançar? Então, todo mundo viu que o peso ideal ficou em 65,34 quilos, ok? Não vamos arredondar, não. Vamos fazer tudo assim, tá? Então, se você fizer o cálculo aí, ele tem que perder 17 quilos, 66, né? Bastante... É 65, né? 65,34, isso. Tá. Então, questão 4. Calcule o GEB do paciente utilizando a equação de estimativa de GEB da FAO, OMS, segundo gênero, faixa etária, peso e estatura. Então, isso eu queria que vocês fossem lá na aula. Vocês têm aula aí no grupo, né? A minha aula é a aula 2 de recomendações nutricionais. Não, minto. É a aula 1 de necessidades energéticas. E vai estar essa fórmula, por quê? Eu quero que vocês... Não, eu não quero dar a fórmula, porque eu quero que vocês saibam, né? Relembre como é que olha na tabela e saiba achar a fórmula que você tem que usar para esse paciente. Né? Então, eu não vou falar agora qual é a fórmula. Abram aí a apostila 1 de vocês, que é a apostila de necessidades energéticas, e na equação que vocês vão ver a tabelinha de equação de estimativa de GEB. Prestem atenção que existem duas tabelas de equação de estimativa de GEB, tá? Tem uma que leva em consideração a estatura e a outra não. Tem sempre que ler o que eu estou pedindo. A que eu estou pedindo aqui é a que leva, né, segundo gênero, faixa etária, peso e estatura. Então, prestem atenção para vocês verem qual é a fórmula certinha. Alguém conseguiu achar, gente? Vocês conseguiram achar? Essa aula tem um grupo da nossa disciplina.
Meu deu 2.039,75. Deixa eu ver aqui. A fórmula do GEB? Não. Presta atenção, presta atenção. Qual o peso que você colocou? Ah? Então, deixa eu te falar. Então, deixa eu falar. Oi? 83 mesmo. Então, vocês lembram que na aula eu falei qual é o peso que tem que jogar na fórmula quando o paciente está acima do peso? É o peso ideal, que senão vai... Tá falhando o áudio. Oi, então, lembra que eu falei lá no início da nossa aula, que quando eu comecei a dar essa disciplina, que o peso que nós temos que jogar na fórmula quando o paciente está sobrepeso e obesidade é o peso ideal, porque se você jogar o peso real do paciente, vai dar um gasto energético basal extremamente alto, ainda mais que ele está com obesidade. Né? Por isso que nós calculamos o peso ideal. A gente tem que fazer o cálculo com o peso ideal, tá? Dessas equações. Então, o peso que vocês têm que colocar na fórmula, gente, é 65,34. Você já falou a fórmula ou alguém falou? Porque eu não tô achando. Não, vou falar aqui. Você não achou, não? Então. Não, porque eu talvez pelo celular. Não tô achando aqui no grupo. Ah, tá. Eu vou tirar uma foto aqui. Peraí, mandar para vocês. Melhor. Então, só da tabela. Peraí. Deu 1.767,78? Isso. Ó, mandei a tabela para vocês, meninos, no grupo. Então, clica aí e vocês vão ter que ver nessa tabela que eu mandei qual é a fórmula que vocês têm que usar para esse paciente, para calcular o GED. Faz, por favor. Lembrando, tem que usar o peso lembrando que tem que usar o peso ideal. A gente só usa o peso atual do paciente se ele tivesse com IMC de eutrófico ou se ele tivesse um paciente, por exemplo, também desnutrido, com baixo peso, a gente calcula o peso ideal também, para a gente poder jogar esse peso ideal dele na fórmula. O meu deu 1.767,78. 1.767,78. 1767,78. Estou respondendo aqui pelo chat. Respondendo as respostas aqui no chat, só para facilitar quem não pegou, tá? Aqui também a fórmula do GEB, para depois vocês conferirem direitinho o gabarito.
Deu 1.000 e quanto? 1.767,78. Estou digitando aqui também para facilitar. Porque às vezes eu falo um valor, às vezes esse áudio está meio ruim, não dá para entender direito. Estou digitando aqui a fórmula para todo mundo ver o passo a passo direitinho. Você está digitando no grupo ou aqui no chat? No chat, no chat. Eu não tenho acesso ao chat, não. Ah, não? Não. Não aparece aqui o chat para mim, não. Pra mim também não. Não. É alguma coisa que está no cantinho. É que manda no grupo? Então, gente, tá aí no chat o GEB, né? Ficou o valor de 1.767,78 calorias, ok? Esse é o GEB. Como nós usamos a fórmula de GEB, o que é o GEB mesmo? É o gasto energético basal. Então, quando a gente utiliza a fórmula do GEB, a gente tem que multiplicar pelo quê? Pelo fator da atividade física, né? Existem fórmulas que são fórmulas direto do cálculo o JET, que é o gasto energético total, ou o VET, né? Nesse Liana, caso, oi? só me tira uma dúvida aqui para eu prosseguir sabendo. No caso, o GEB foi 15,4, é isso? Vezes o peso, que é 65,3. 34, isso. Isso, 34. Aí 27 mais estatura, mais 717. 27 vezes estatura. Ah, é vezes. Ah, tá. Por isso que eu tô errando aqui. É. Tá bom, obrigada. Nada. Aí, então, gente, existem fórmulas, a gente sempre tem que prestar atenção no enunciado, porque existem fórmulas também que calculam direto o JET, que é o gasto energético total já, JET ou VET, né? Então, nesse caso, vocês não multiplicam mais por nada. Quando usa a fórmula do JET ou do VET, não precisa multiplicar por fator de atividade nem nada, porque já é o gasto energético total dessa pessoa. Como nós calculamos o GEB, então nós vamos fazer também, né? Deixa eu abrir aqui para ver qual é a próxima pergunta. Como nós fizemos a fórmula do GEB, então, após fazer o cálculo do GEB, nós temos que calcular o quê? O VET. VET ou JET, né, que é a mesma coisa. E qual que é a formulazinha do VET? É o GEB vezes a atividade física. Isso para um indivíduo sadio, né? Porque nós vimos também nas nossas aulas que se é um paciente doente, nós temos outros fatores. A gente tem o fator injúria, né? O que seria o fator injúria? Seria um paciente, por exemplo, com câncer, ele tem uma necessidade calórica energética aumentada por conta da patologia. Então, para cada patologia, existe um fator injúria, né? 1,2, 1,3, seria mais um valor que você iria multiplicar pelo GEB, porque esse paciente ele tem uma necessidade energética aumentada, né? Existe o fator térmico, né? Quando o paciente está com febre, ele também tem uma necessidade energética aumentada, embora ele nem consiga comer, né? A maioria das pessoas com febre acabam perdendo o apetite, embora elas tenham essa necessidade do corpo aumentada mesmo, em precisar de mais energia, né? Então, nesses pacientes, geralmente em paciente doente, a gente pode fazer ou a fórmula de bolso, ou até essa, mas em paciente hospitalizado, a gente usa muito aquela fórmula de Harris-Benedict, que nós vimos na aula, né? Vocês lembram dela? Então, a fórmula de Harris-Benedict, a gente calcula o GEB e depois calcula o VET através dela, usando o GEB vezes atividade física, vezes fator injúria, e se for o caso do paciente estar com febre, vezes fator térmico, tá? Porque mesmo o paciente acamado, ele tem atividade física. A gente tem lá o valorzinho que multiplica se ele for acamado ou se ele estiver deambulando, né? Existem as planilhinhas nas bibliografias e na minha aula também que tem esses valores, né? Para cada patologia a gente tem um valor. Um paciente queimado, por exemplo, ele tem uma quantidade energética muito mais aumentada de energia, de proteína, né? Até para poder aumentar, melhorar a cicatrização, né? Para melhorar o estado dele catabólico de uma maneira geral. Então, ele tem essa necessidade energética aumentada. O fator injúria desses pacientes pode chegar até a 1,8 a 2,
né, que você vai multiplicar. Então, é uma necessidade energética bem mais alta mesmo, né? Muitas vezes, infelizmente, o que a gente calcula, que é o que a gente gostaria que fosse, acaba nem sendo o que esses pacientes recebem, né? Essa é a verdade. A gente calcula que esse paciente crítico deveria ter um VET de 3.000 calorias, na verdade, ele recebe 1.500, 2.000, e olhe lá. É bem menos do que a patologia, aquela necessidade dele naquele momento demanda, mas isso acontece muito, tá? E o que vai atrasar ainda mais e retardar a recuperação desse paciente. Mas que nós estamos tratando de um paciente, né, aparentemente normal, o único cálculo que nós vamos fazer do VET é o GEB mesmo, vezes a atividade física, tá? Como eu informei anteriormente, a atividade física desse paciente é leve, né? Então, mais uma vez, como que a gente calcula o VET? No GEB, você vai colocar o GEB que nós, né, achamos da questão anterior, que foi os 1.767,78, e vai multiplicar pela atividade física. Mais uma vez, como é que a gente calcula a atividade física? Vou tirar a foto aqui da tabelinha e vou mandar para vocês, pelo grupo. Peraí. Existem várias tabelas, né? Como eu estou utilizando a fórmula da OMS, o interessante é a gente utilizar a tabela de atividade física da OMS. Se a gente usar a fórmula do Instituto de Medicina, né, da DRI, a gente utiliza o cálculo da atividade física dele, tá? Eu nem gosto muito, porque é bem mais alto. Eu vou mandar porque existem duas. Vocês podem ver aí na foto, existem duas tabelinhas da OMS, né? Uma que vai levar em consideração o sexo e a idade, tá? Como vocês podem observar, e uma que vai levar em consideração apenas o sexo, tá? Do paciente. Então, vamos lá. A gente pode olhar qualquer uma, que, na verdade, para o paciente, para esse paciente em questão, a atividade física leve de qualquer uma das tabelas deu o mesmo valor, né? Se a gente olhar na tabela de idade, né, a gente vai pegar de 18 a 65 anos, sexo masculino, né, atividade física leve, olha aí a classificação, 1,55, né? E se a gente for ver a classificação, que não leva em consideração a idade, mas que para homem também, atividade física leve, vai dar 1,55 também. Então, nós vamos multiplicar o GEB desse paciente por 1,55, tá? Esse vai ser o nosso resultado de VET. Façam aí, por favor. Vou ir aqui no chat para eu poder digitar. Deu 2.739,59? 2.740,05. Meu, né? Deixa eu até conferir aqui. Calma aí. Isso, eu também deu isso, Liana. 2.740,05? Isso. Sim. Não é 1.767? 1.767,78. Ah, tá. Então, por isso. O meu tá 48. Ah, tá. Liana, provavelmente eu já te perguntei isso, mas eu vou te perguntar de novo. Quando faz atividade além das normais, que eu estava lendo aqui, que é tipo balconista, a profissão que a pessoa segue, quando faz alguma prática de atividade física, esse número também é aumentado? Isso, tem que aumentar. Porque a pessoa Mas aí... tem coisa de... Tem percentual de atividade física, que você... Percentual não, valor, né? De atividade física, que você coloca, pode chegar até a 7, 9, dependendo do nível de atividade física. E tem tabelas específicas para quem pratica atividades físicas? Tem. Que, na verdade, para paciente que pratica atividade física, isso aqui é um cálculo de uma maneira geral, né? Que é o valorzinho de atividade física. Mas existe um cálculo que você pode usar para uma pessoa que pratica atividade física, que você quer saber certinho, que a gente chama do gasto que ele está tendo, gasto por atividade, em cada atividade, entendeu? Por quê? O paciente ele vai correr 1h30. Você consegue saber, com esse cálculo, exatamente quantas calorias ele vai gastar para correr em 1h30, entendeu? Então, aí você vai somar esses gastos que ele está tendo, se você não quiser que ele perca peso também, né? Se for para manter, você vai somar esses gastos de calorias
que ele vai né, gastar realizando essas atividades. Que você vai saber certinho quanto que você tem que somar o GEB mais esses gastos de atividades físicas. É diferente, entendeu? Mas mais... aí não seria o VET, mas... Não, você pode fazer para atleta dessa maneira aqui também, tá? Mas desse jeito que eu estou falando, é uma maneira mais específica de você saber exatamente de acordo com a atividade dele. Só que você vai ter que fazer vários cálculos, né? De tempo, daquela atividade física que ele tem um valor. Mas aí esse valor você acha na bibliografia, tá? Esse valor para cada atividade física realizada em hora, né, você vai achar na bibliografia, para você começar a fazer os cálculos. Entendeu? Entendi. Que é mais específico. Então, calcularam? O VET, então, deu 2.740,05, já está no chat, tá? Quem quiser ver o resultado no chat. Minha opinião, particularmente, eu achei bem alta para um paciente que está com obesidade grau 1 e tem que emagrecer, né? Eu acho essas fórmulas, né, da OMS, Regis Benedict, elas superestimam muito o gasto energético, né? Nós sabemos, como eu falei nas nossas aulas, qual é o melhor método mesmo, porque isso aqui são equações preditivas, né? Qual que é a melhor maneira, quem vai lembrar? Qual que é a melhor maneira de a gente saber o gasto energético basal de um paciente? Quem lembra? Através do exame da calorimetria indireta, que é quanto você está produzindo, né, realmente, de estar eliminando, né, produzindo de oxigênio, quanto que isso vai gerar no seu organismo, que é realmente o gasto que você, né, necessita. Tá? E só que a calorimetria indireta é um exame, sim, é um aparelho que nem é assim tão caro, é caro, mas não é assim absurdamente caro. Mas não é um tipo de aparelho, por exemplo, que você vai ter no consultório, né? Mas é um aparelho que é muito recomendado a gente ter, por exemplo, numa UTI. Numa UTI é muito bom a gente saber, o paciente já está em estado catabólico, é muito bom a gente saber realmente qual é o gasto energético basal individual de cada paciente, para você fazer um cálculo nutricional bem mesmo individualizado, adequado, porque não é nada, isso aqui é uma estimativa. Tanto é uma estimativa, claro que foram feitos estudos, né, através do sexo e de pessoas da cidade para chegar nesse valor. Mas se a gente vai, eu até vou fazer um exemplo agora também com o cálculo do VET, da fórmula de bolso, e a gente vai ver que dá uma diferença bem grande, entendeu? Então, e aí? Qual seguir? Você seguir essa, tá certo. Você seguir a outra, tá certo também. E uma diferença tão grande assim, entendeu? Embora essa aqui eu acho extremamente alta. A que eu mais gosto de usar é a fórmula de bolso. A fórmula de bolso, ela já tem os objetivos ali, né? Perda de peso, embora a gente use o peso real do paciente, mas já tem os objetivos, né? Manutenção, perda de peso, ganho de peso, quando o paciente está com IMC acima de 40, né? Então, aí eu coloquei até esse exemplo aqui para vocês verem. Então, eu pedi, deixa eu voltar aqui na pergunta. Vou sair para digitar no chat. Eu voltar aqui. Então, a próxima questão que vocês vão fazer é essa aqui, ó. Calcule também o VET, utilizando a fórmula de bolso com o objetivo que mais se adequa ao paciente e fazer o cálculo com o mínimo e com o máximo de calorias. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu tirar a foto aqui, deixa eu achar aqui a fórmula de bolso. Vou mandar no grupo para vocês verem a tabelinha da fórmula de bolso. Vocês vão me dizer qual é que vocês vão usar. Aí, ó, já mandei. Dá uma olhadinha aí, por favor. Aí, calculando. Qual é a fórmula dessa planilha que vocês acham que a gente deve usar para esse paciente em específico nosso?
Não, olha, presta atenção na tabela toda. Olha o IMC do paciente. Isso aí, olha o IMC do paciente. Vocês têm que olhar sempre o IMC do paciente. Olha o IMC do paciente e olha a tabela. Qual vocês têm que usar? Obesidade. O IMC do paciente não está acima de 30. Então, a fórmula mais adequada para a gente usar... Aí seria o primeiro da obesidade? Então, aí você pode usar qualquer uma. Presta atenção na fórmula. Entendi. Se você usar de 11 a 14, qual é o peso que você vai colocar na fórmula? O peso real, os 83. Entendi. Se você usar de 22 a 25, você tem que colocar qual peso? O peso ideal. Isso aí. Eu acho que nós podemos... Vamos fazer um exemplo com todos? Com todos. Olha só. Vamos fazer um exemplo usando 11, usando o mínimo e usando o máximo. Então, eu quero um exemplo usando 11 e usando 14. E eu quero um exemplo usando o 22 e usando o 25. Para a gente comparar. Vamos comparar. Usando 11, a gente vai ter que multiplicar pelo peso real do paciente, né? Qual que é o peso real do paciente? 83, não é isso? Isso. Então, é 11, bota aí, né? VET ou NET ou JET, né? Sempre tem que botar na frente. VET é igual a 11 vezes 83. Depois, a gente vai fazer o VET de 14 vezes 83. Primeiro, vamos fazer ele. Para a gente comparar. A gente vai ver que dá diferença. Principalmente da OMS. Eu acho que ela superestima muitas calorias. O paciente que está com obesidade, se ele comer 2.700 calorias, e olha que a gente fez com cálculo do peso ideal. Mesmo assim, para mim, está muito alto. Então, vou digitar no chat as respostas, tá? Mas olha só. Então, hoje vamos recapitular. Como o paciente está com obesidade, né? Está com o IMC acima de 30, nós não vamos usar aquela formulazinha ali em cima, não, tá? Porque se a gente usar essas fórmulas aqui em cima, são fórmulas que a gente utiliza com peso real, tá? Tanto a de perda de peso, manutenção de peso e ganho de peso. É o peso real do paciente que nós usamos nessas fórmulas acima, nas 3. Já na de obesidade, tá? Nós utilizamos o que vai estar pedindo. Se você usar de 11 a 14, você vai usar o quê? Peso real, os 83. Se você usar de 22 a 25, você vai colocar o peso ideal, que foi 65,34. Entenderam? Então, nós vamos fazer os dois cálculos. Vocês vão calcular para mim. Cálculo usando o VET de 11 calorias por quilo. Depois, vocês vão calcular o de 14 calorias por quilo, ou seja, o mínimo e o máximo. Não significa que se você tem que usar 11 e que você tem que usar 14, não. Você pode usar 11, 12, 13, 14. De 11 a 14, tá? Então, mas a gente vai calcular só com o mínimo e com o máximo, ou seja, com 11 vezes o peso real e 14 vezes o peso real. E vocês vão calcular o VET para mim também com o peso ideal, que aí vai ser 22 calorias vezes o peso, né, ideal e 25 calorias vezes o peso ideal também. Façam esses 4 cálculos para a gente comparar. Vocês vão ver que dá uma diferença, assim, absurda. É, a diferença absurda. Eu achei a do peso real muito baixo. Muito baixo, então, mas ela é obesidade, mas né? Sabe por que deu muito baixo? Porque, embora ele esteja com IMC acima de 30, ele deu 30 cravado, entendeu? Ele não está aquela coisa assim tão alta que justificaria a gente usar essa aqui, entendeu? Então,
ele não está com peso assim tão alto que justificaria a gente usar essa aqui assim tão restritiva, né? Aham. Restritiva. Mas a do peso ideal até que deu uma quantidade boa. Para ele emagrecer tá ótimo. Eu usaria, pode ser até 25. Não usaria nem de 1.400. Pode usar entre uma e outra, porque na verdade não te prende. Porque você fazer uma dieta exatamente igual aquilo é muito difícil. Você pode usar assim, você vai fazer uma dieta que dê entre 22 e 25. Entendeu? Não vai te ter naquele valor fixo. Entendeu? Então, para ele acompanhar, o bom seria o de 22. Isso. Mas aí, Eliana, se ele fizer uma atividade física também, a gente também tem que acrescentar nesse valor, né? Isso, ajuda. Não. Nesse valor aqui a gente não acrescenta atividade física, não, tá? Ainda mais que ele tem que emagrecer. Deixa ele fazer atividade física. Na fórmula de bolsa a gente não acrescenta nada, tá? A não ser que ele passe a fazer uma atividade física, assim, muito, muito intensa. Você vê que ele já está emagrecendo, aí você vê uma outra fórmula e você multiplica a atividade física. Fórmula geralmente nas fórmulas de bolsa, a gente não precisa multiplicar pela atividade física. A não ser que seja uma coisa assim, muito intensa, porque aí você vai ver que ele está perdendo muito peso, entendeu? Mas aí ele já vai sair dessa restrição aqui. E você pode já passar para o GEB, para o VET de manutenção de peso. Aí não, entendeu? Aí já vai aumentar a caloria de qualquer maneira, entendeu? Entendi. A partir do momento que ele saiu do IMC de 30, você já vai mudar a fórmula. Aí o VET já vai ficar maior. Deixa eu digitar aqui, então. VET. Qual é o número dessa questão, gente? Vê para mim aí, fazendo favor. É 7, né? 6. Eu não estou colocando o número aqui. Eu disse que eu botar no número na anterior, não coloquei. Então, 6, vamos lá. Primeiro deu 913? Aham. Essa aí realmente é bem restritiva, né? Se ele chegou à obesidade, ele Muito não vai fazer essa dieta. E nem vai ser muito adequada para ele. Por quê? Se você fizer a anamnese do paciente, por exemplo, e você constatar que é um paciente que ingere 3.000 calorias por dia, e ele fazer uma restrição muito rápida de 3.000 calorias por dia para 900, ele pode até ter episódios de hipoglicemia, hipotensão, porque ele estava acostumado a receber um gasto energético, uma glicose, uma carga glicêmica muito alta na dieta dele, para você reduzir assim de uma hora para outra. Entendeu? Ele não vai se adaptar. Tem que ser uma coisa gradual, né? E nem é muito recomendado a gente fazer uma dieta muito abaixo do GEB. O ideal é que seja do GEB para cima, pelo menos, né? Mas claro que a melhor maneira de a gente ver o GEB mesmo do paciente é a calorimetria indireta, né? Nem na fórmula. Você vendo o GEB do paciente pela calorimetria indireta, aí seria o mínimo ali para ele consumir, tá? Que pelo menos era o mínimo para a atividade basal dele. O mais apropriado aí seria o de 22, então? Eu acho que nós podemos, a gente pode calcular ou com 22 ou com 25, mas eu acho que a gente pode fazer com o de 22, que para mim está muito boa. Nós vamos discutir isso um pouco mais na frente. Deixa eu ter mais na frente, a gente resolve qual que a gente vai usar, mas eu acho que essa tá boa. É porque eu fiz os cálculos aqui do restante aqui do lipídio já com o 22. Tá, eu não estou calculando ainda não, porque eu tô digitando o gabarito aqui. Eu fui adiantando aqui. Isso, vai adiantando. Então faz com o de 22, com esse VET de 22, o percentual.
a fórmula da OMS, ela superestima muito a caloria? Eu não gosto particularmente de utilizar ela, não, tá? Eu acho que ela superestima muito. Fica muito alto o valor total da dieta, o valor calórico. Para mim, tá sendo daquele jeito, ainda mais se ele não fizer atividade física, não vai emagrecer nunca. Então, na 7, deixa eu ver aqui a pergunta. Você escreveu já os resultados, Oliana? Já. Tá, até a 6 já. Tá tudo lá já da 6. Acabei de digitar. Agora, deixa eu ver a 7, a gente tem que fazer a distribuição, né? Então, gente, para fazer a distribuição da questão 7, eu quero que vocês façam a distribuição em cima do VET, usando o IMC de 22. O IMC de 22, usando a caloria de 22, tá? Então, que deu o VET de 1.437,48. Quero esse VET, tá? Vocês vão calcular o percentual de carboidrato, que é 55%, de proteína, que é 15%, que eu quero que seja 15%, e de lipídio, 30%. Eu reduzi carboidrato, né? O lipídio está alto, mas lembrando que esse lipídio a gente tem que dar preferência aos lipídios, né? Saudáveis, tá? Eu mantive ela toda norma. A gente poderia aqui também reduzir lipídio, aumentar um pouco a proteína, fazer uma dieta mais hiperproteica, tá? Eu coloquei tudo norma. Mas aí a gente poderia também estar mexendo. A gente pode colocar uma dieta mais hiperproteica, né? Uma vez que ele é muito obeso, para reduzir um pouco de lipídio também. Pode reduzir, né? Carboidrato tá bom, mas se a gente quisesse, poderia reduzir um pouco mais também. É porque eu quis colocar tudo norma, a princípio, tá? Fazendo aí a questão 7. Aí como que faz essa 7 mesmo? Então, vou digitar aqui. Então, a 7, olha só. Vocês têm que lembrar, deixa eu falar primeiro para você tentar fazer sozinho, antes de eu digitar. O VET é sempre 100% da dieta, lembra? Então, 1.437,48 vai ser 100%. Por quê? É 100% das calorias que o paciente está ingerindo. Então, você tem que colocar aí na fórmula, né? 1.437,48, tracinho, 100%. Ok? O que eu quero calcular primeiro vai ser o quê? Carboidrato. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar o percentual de carboidrato, que é o 55%, embaixo da onde? 100%. Do 100%, exatamente. Aí você vai fazer a regrinha de 3. Porque a gente até então, quando a gente calcula o cardápio que a gente estava fazendo, a gente acha qual foi o percentual, né? Aqui a gente não vai achar o percentual. Eu já dei qual percentual é o meu objetivo, na verdade, né? Esse aqui é o meu objetivo. Quando a gente terminar de calcular o cardápio, a gente vai ver o que realmente nós atingimos com o cardápio que a gente fez. Será que deu de acordo com o objetivo que eu queria, que era de 15%, de 30% e de 55%? Né? Ou será que ficou um pouco mais ou ficou um pouco menos? Isso aqui é meu ponto de partida. Eu quero que dê tantas calorias de carboidrato que vai dar tantas gramas, tá? Liana, Oi. mas aí a gente usa o peso real ou ideal? Que eu não entendi que minha internet tá ruim, Bessa. Não, aqui você não vai usar peso nenhum. Você vai fazer o cálculo do VET que nós já calculamos de 1.437,48. Nós vamos usar esse VET tá, entendi. Sim, de sim. 1.437,48. Ih, não dá para escutar nada. Vou digitar no chat.
Para quem já fez a de carbo, qual o valor que deu aí? Eu estou fazendo agora, peraí. 790,614. 790,61. 61, isso. 790 vezes. É porque eu botei todos os números que apareceram para depois dar bem certinho a conta. Eu tô fazendo essa conta errada, não tô conseguindo chegar a esse valor, não. Quem? Tá falando? Eu, Você Matheus. tem que fazer. Olha lá no chat para você ver a regra de 3 que eu coloquei no chat. Na questão A. No chat no grupo? Não, no chat aqui do negócio aí, desse programa aí. Matheus, Oi. você tem que multiplicar o valor que deu no teste por 55 e dividir por 100. Você tem que multiplicar o Ah, 10. tá. Eu inverti. É porque eu multipliquei o valor de 55 por 100. Era... Você tem que multiplicar o 7 por 55 e dividir por 100. eu fiz o inverso. Eu multipliquei o ET por 55. Eu fiz o inverso. 90. 197,65 gramas. Que? Deu quanto? 197,65 gramas. 790. Não, 790,61 são calorias. Foi calorias. Eu de gramas também. Dividido por 4, 197,65 gramas. Ah, tá. Isso aí eu esqueci de fazer. O que você falou agora, Liana? Repete, fazendo um favor. Você já calculou? Aham. Então, a caloria de carboidrato deu 790,61 calorias. Aí, para você transformar de caloria para grama, o que tem que fazer? Dividir por 4, né? Quando é de carboidrato. Então, 790,61 dividido por 4 vai dar 197,65 gramas de carboidrato, que é o que a dieta tem que ter se a gente quiser alcançar esse percentual aí. Entendi. Agora, vamos calcular a proteína. Calcular aqui. Aqui o de proteína. Qual foi o resultado final de carboidrato? De caloria ou de grama? O de caloria deu o final, né? Que é o final. Não, o final você finaliza em grama. O final Em é grama? 790,61. Aí eu pedi em grama também. Aí você tem que pegar esse valor de 790,61 e dividir por 4. Que você vai achar isso em gramas. Aí deu 197? Isso, 197,65. Sim. Obrigado. Calorias. E a B já está no chat também. Já calculei proteína, agora eu vou calcular lipídio. Vou botar aí.
Aí eu vou dividir a proteína e o carboidrato por 4 e o lipídio por 9, não é? Isso aí, já coloquei no chat. Terminem para eu poder conferir com vocês. Vocês não têm chat, né? Isso, não, eu tenho chat, só não tá aparecendo as suas mensagens. Uai. Apareceu a de Cris, parece o pessoal que entrou, que saiu, mas a sua mensagem não tá entrando, não. O meu também não tá aparecendo, não. Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. Peraí. O meu Breno. também não. A última mensagem que eu vi aqui foi de Crislane. A minha também. A minha também. Só, A internet tá só tá aqui aparecendo o valor que ela colocou e isso aí que você falou, Ivan. A de proteína divide por 4 também? A de proteína por 4 também. Tá. Só de lipídio que é por 9. Tá. Isso aí. Por que a gente divide por 4? Uma boa pergunta. Falei isso na aula, não lembram? Porque cada 1 grama de proteína equivale a 4 calorias. Exatamente. E de Boa, lipídio, 1 Matheus. grama de lipídio, 9 calorias. E 1 grama de carboidrato, 4 calorias. Por isso que a gente divide as calorias por essa quantidade de gramas. Estranho. Eu vou tirar foto. E pra mim... Qualquer... Vou mandar foto aqui do negócio pra vocês. Eu digitando aqui igual a doida, achando que vocês estavam recebendo. Eu não falei nada porque eu pensei que era só eu. Pior foi a professora dessa semana que deu a aula novamente, só que ela já tinha dado a aula. Ai, meu Deus. Aí no final que nós falamos. Não, eu não sei quem foi pior, se foi ela ou se foi vocês. Vocês não viram, não? Ai, gente. Bom, aí... Qual é a próxima questão? Deixa eu ver aqui. Agora, vê aí, confere o resultado no grupo, então, que eu mandei no grupo. Que é melhor do que ficar falando, né? Porque falando, às vezes, a gente entende um valor errado, diferente. É verdade. Depois da vírgula, Leandro, tá usando dois dígitos, né? Pode usar só 2 dígitos depois da vírgula. Não precisa usar aqueles monte de números, não. Só no do IMC que a gente bota tudo. Uhum. Todo mundo recebeu no WhatsApp? Recebi. Menos mal, né? Deixa eu ver qual é a próxima questão, para eu ir calculando. Quem não tiver sabendo fazer alguma coisa, me pergunta, gente, antes de eu evoluir para a questão 8. Esses calculadores são tensos. Vou mandar foto da fórmula para vocês fazerem a questão 8. Deixa eu achar aqui a fórmula.
abaixo, mas já vocês verem. Para vocês verem a recomendação, porque a questão 8 eu estou pedindo. Qual a recomendação de proteína em grama por quilo por dia, de acordo com a OMS? 2007. Ok. Aí nós podemos fazer 2 cálculos. A gente pode calcular com o peso real dele. Para mim, não passou o slide, não. Não estou conseguindo ver a questão 8. Eu também não. Gente, esse troço hoje tá meio doido. Aí aqui desconectou aqui. Calma aí. Vai voltar. Foi? Foi. Tá. 8 foi. Vamos lá. Recomendação de proteína. E eu mandei aí pro grupo de vocês a fórmula. Acha aí, qual é o valorzinho que vocês têm que usar? Como é que calcula isso? Vocês lembram? Que até então a gente fez recomendação de proteína em cima de quê? De percentual, em cima do valor calórico total da dieta, né? Aquele percentual de 15% de proteína é um valor que eu vou ter de proteína em cima do VET do paciente. Esse valor é o valor individual, que é em cima do peso do paciente. Aí usaria o 0,83. 0,83. Isso. 2007. Vamos fazer o cálculo com os 2 pesos para a gente ver? Vai dar muito qual vai ser diferente. Vamos fazer 0,83 gramas multiplicado pelo peso real e pelo peso ideal. E ver a diferença. Qual a fórmula? A fórmula tá aí, ó, onde eu mandei, ó. O papelzinho aí é a fórmula. Isso aí é fórmula. Não lembra como é que faz, não? 0,83 vezes o peso, só isso. Lembrando que esse resultado é em quê? Em gramas. É a recomendação de proteína em grama por quilo de peso. Então, o resultado é em quê? É diretamente em gramas de proteína. Você pode repetir o que você falou agora? Eu não ouvi direito. O resultado, a fórmula, né? Vocês têm que olhar aí na tabelinha. No caso, para esse paciente, eu pedi para utilizar da OMS de 2007. Então, a recomendação de grama por quilo de peso desse paciente é 0,83 gramas por quilo por dia. Se a fórmula é 0,83 gramas por quilo por dia, você tem que pegar 0,83, multiplicar pelo peso, que é essa quantidade em gramas por dia. Que ele teria que consumir se fosse de acordo com o peso dele. Show. Vamos fazer com os 2 pesos. Aí a gente faz no real ou no ideal? Então, vamos fazer com os 2 para a gente poder ver qual vai ser a diferença. Deixa eu digitar aqui. Chat. Se for, né? Vamos ver se agora vai. E a aula deu aqui.
aparecendo para vocês no chat? Agora tá. Para mim tá. Agora sim. Ainda bem. Fez macumba aí. Pra mim, tá não. O computador tá doido. Não tá aparecendo chat pra mim, não. É, para mim. Quando o paciente é muito obeso, a É gente tem 87, Liana, não é 83, não? É 83. 83 é o peso. 0,83 gramas quilo É dia. 83, aí eu botei errado. Essa aqui é 0,83. Isso. Ah, tá. Que susto. Um certo em 0. Aí o resultado tem que fazer alguma transformação? Não, já dá direto o resultado em gramas de proteína que ele necessita, de acordo com o peso dele. Essa é a recomendação individual dele. E, na verdade, essa recomendação de 0,83, eu ainda acho baixa, né? Porque eu gosto muito de seguir a da RDA. A da RDA é de 0,8 a 1. Eu gosto muito de usar 1 grama por quilo de peso, porque aí é até fácil de você decorar. Ah, seu paciente tem 70 quilos, qual a recomendada de proteína para ele? 70 gramas. O peso dele é a quantidade ideal de proteína recomendada. Paciente saudável adulto, tá? Existem pacientes em estado catabólico que precisam que pode chegar até 2,5 gramas por quilo de peso, tá? Mais do que o dobro. Paciente crítico, né? Na UTI. Apaixonado em... Olha lá, é muito detalhe. Verdade. O negócio é interpretar. É. Vai ser uma desfolhação de apostila danada, hein? Outros exemplos aí no chat, para vocês entenderem. Que tem várias recomendações, entendeu? Eu peguei uma delas, mas existe a recomendação que pode ser 1 grama por dia. Aí é só você lembrar. Qual é a sua recomendação de proteína? É o seu peso, entendeu? O seu peso é a quantidade de gramas de proteína que você deve ingerir por dia. Se você considerar 1 grama, que é o normal, né? Se você não tiver nenhum problema renal, né? Não tiver nada. Paciente saudável. Essas pessoas que estão fazendo dieta da proteína low carb, elas consomem muito mais. Muito mais. Tem gente que consome 200, 300 gramas por dia. Que seria a quantidade de carboidrato que era para ingerir, elas ingerem de proteína. Então, gente, olha só. De acordo com o VET, que nós vamos pedir para o paciente, né? Qual foi o total de gramas que deu, de acordo com o VET? Deixa eu olhar aqui. Grama de proteína. 53,9, não é isso? Isso. Então, estaria de acordo, tá vendo? A gente pode usar essa aqui, ó. Porque se a gente usar com peso ideal. Exatamente. Se a gente usar o peso ideal dele, vai dar os 15%. Se a gente usar com peso real, vai ficar uma dieta o quê? Hiperproteica. Por quê?
Protec. Vai passar dos 15%, tá vendo? Conseguiram entender a lógica? A gente calcula assim só para a gente comparar qual que a gente vai usar. Se eu quero que o meu percentual seja 15%, eu vou ter que usar qual? A com peso ideal. Se eu quero uma dieta mais hiperproteica, eu posso usar com peso ideal, entendeu? O raciocínio? Então, vamos à próxima pergunta. Mas e qual foi o valor dessa 8 aqui? Só para me valor da conferir 8 aqui. tem no chat aí. Foi 0. Se a gente usar. Nós calculamos que foi. Mas o valor mesmo que a gente vai ter que usar é o 0,83 vezes 6534, que é o peso ideal dele. Que vai dar 54,23 gramas de proteína por dia. Isso se a gente quiser manter a dieta normoproteica, tá? Porque esse valor ficou bem próximo do valor em grama lá do percentual que nós calculamos. Ok? Próximo passo, deixa eu achar meu livrinho aqui. Próximo passo, vocês vão ter que pegar o livrinho de cálculos nutricionais, né? Sempre que vocês forem ver as recomendações de micronutrientes, que está na questão 9, 10 e 11, vocês vão ter que sempre que eu pedir recomendação de micronutriente, vocês vão ter que ir no livrinho de cálculos nutricionais, lembram, né? Lá atrás, nos anexos, estão lembradas? Vamos ver qual é o valor de cálcio, de ferro e de vitamina C para esse paciente. Procurem aí. Vocês já sabem ver isso bastante, que a gente já viu isso, né? Lembrando que vocês vão ter que saber o sexo do paciente masculino e a idade do paciente, para poder achar qual é o valor real, correto dele, tá? Qual é a página? Porque eu não tinha o livro antes. Começa na página 86 em diante. Agora, a página da vitamina tem que procurar aí. Eu não sei ainda não. Você aprende a escutar. Começa na página 85 em diante. O primeiro é cálcio. O paciente tem 20. Procurem cálcio, tabela. Aí vocês acharam, ó, então, todo mundo achou, o cálcio está na página 92. Vai todo mundo lá para a página 92. Primeira coisa que você tem que reparar, gente. Gente, alguém pode desligar o microfone, porque senão acho que vai as pessoas ouvirem chiado. Isso. Aí, na hora que alguém quiser fazer uma pergunta, vocês ligam de volta. Olha só, vocês vão na página 92 e vão lá achar o cálcio, né? Toda vez vocês têm que reparar. Todo micronutriente que vocês forem avaliar, vocês têm que reparar o que está no parênteses embaixo dele. Está escrito no parênteses embaixo de cálcio. Miligrama dia. Porque você tem que saber. Porque imagina se você for fazer uma prescrição. Como é que você vai saber, né? Qual é a unidade, né, de medida? Então, miligrama dia. Cobre. Se você reparar o cobre do lado, olha só. O que é o cobre? É em micrograma, tá vendo? Esse símbolo do cobre é diferente do cálcio. Então, a prescrição de cobre, a recomendação de cobre não é em miligrama, é micrograma, menor ainda, né? E cálcio em miligrama, ok? E se for acima de 1000, pode ser grama, né? Porque 1000 miligramas é como se fosse 1 grama, né? Então, vamos lá. Olha só, recomendação de cálcio. A gente tem que olhar o que está na reta da RDA, ok? Quando não tiver na RDA, a gente olha na AI, que é a ingestão adequada. Tem algum micronutriente que não vai ter RDA. Se não tem RDA, não existe RDA para ele. Então, vai ter a AI. Fibras, por exemplo, é um exemplo. Não tem RDA para fibra, mas tem a ingestão adequada, que chama de AI, tá? Então, vamos lá. Paciente é do sexo masculino. Então, acha aí, ó. Tem a linha aí do paciente do sexo masculino. E a idade dele vai estar de 19 a 30, não é isso? Ele tem 25 anos. Então, qual é a RDA
para um paciente, né? Qual seria, então, a quantidade de ingestão adequada para um paciente de 25 anos do sexo masculino de cálcio? 1.000 miligramas. É isso? 1 grama, né? Miligramas. 1.000. Ou 1 grama. Tá? É a mesma coisa. Se você colocar para mim 1.000 miligramas ou colocar para mim 1 grama, tem o mesmo significado, tá? É porque aqui o resultado está em 1.000 miligramas, está em miligramas. Mas se você me der o resultado em gramas, é a mesma coisa. Você só tem que converter direito. Você não pode botar 1.000 gramas, que aí vai estar errado, tá? Então, bora lá. Recomendação de cálcio vai ser 1.000 miligramas. Eu perguntei só a recomendação, né? Mas, se eu perguntasse assim, qual é o limite máximo de tolerância, né, de ingestão do cálcio? E a gente já sabe que o limite máximo de ingestão é que não vai trazer problemas para a saúde. 2.500 miligramas. É isso? Que é a mesma coisa que 2,5 gramas. Lembrando que, como eu falei nas nossas aulas, existem alguns médicos e prescrições que podem passar da UL, porque eles sabem o que eles estão fazendo. Esses dias eu vi mesmo uma reportagem muito boa do médico falando sobre recomendação de vitamina D, né? Que a gente poderia chegar a um valor bem mais alto que a UL, sim, de suplementação de vitamina D, né? Mas tem até médicos que têm medo, como uma forma até de melhorar a imunidade, que a vitamina D ela está muito relacionada a uma melhora da imunidade, todos os estudos comprovam isso, e na verdade a vitamina D, ela foi classificada como vitamina D, mas na verdade, vocês podem pesquisar, ela foi comprovada que ela não é uma vitamina, ela é um hormônio, por isso que ela faz tão bem para a saúde, mas nós não podemos falar que ela é um hormônio porque ela foi classificada como vitamina D e acabou ficando como vitamina D. Mas vários médicos, vários estudos já tem vários estudos que falam que a vitamina D ela não é uma vitamina, ela é um hormônio, por isso fundamental importância para o organismo, né? E a sua deficiência traz muito malefício para vários sistemas do nosso organismo, dentre eles na imunidade, né? A gente com baixa vitamina D, então tem esses estudos que têm relação, por isso que tem esse estudo da relação do COVID com a vitamina D. Já tem muitos estudos que pacientes que têm baixa vitamina D são pacientes que têm um prognóstico pior num caso de contaminação pelo COVID. Né? Então, por isso que muitos pacientes estão fazendo suplementação de vitamina D, eu, inclusive, estou fazendo, né? A UL de vitamina D, eu tenho que olhar aqui, que eu não me recordo. Vou até olhar aqui para falar para vocês. Mas eu tô tomando um valor bem superior ao UL. Eu estou tomando, por exemplo, 5.000 unidades internacionais por dia. Né? Eu poderia prescrever esse valor acima do recomendado? Não, eu não posso prescrever, porque está acima da UL, entendeu? Então, eu não posso me arriscar a fazer uma prescrição dessa. Mas eu posso tomar se eu quiser. E tem vários médicos que indicam. Inclusive, na verdade, eu estou tomando uma dose baixa ainda, porque nesse... Vitamina D está na página 86, eu acho. Então, vê para mim aí a UL da vitamina D. Vamos ver a UL. Mas de qual idade? Vê para mim. Vê a minha idade, 40 anos, sexo feminino. 86, né? 100. Então, porque aqui... não, porque aqui está em micrograma. Aqui não está em unidade internacional. Porque a gente tem que fazer a conversão. Depois eu vou mostrar para vocês como é que faz. Aqui, ó, tá vendo? 1 micrograma é igual a 40 unidades internacionais. Aí tem que fazer a conversão para saber quantos miligramas que eu estou tomando. Porque, na verdade, quando a gente toma vitamina D, a gente não... Na prescrição dela, se vocês repararem, qualquer vidrinho de prescrição de vitamina D, ela não está em micrograma, né? Ela está em unidade internacional. Então, tá vendo? 1 miligrama são 40... Deixa eu fazer a conversão aqui, para a gente ter uma noção. 1 micrograma são 40 unidades internacionais. Eu estou tomando 5.000 unidades internacionais. Eu tenho que dividir 5.000 por 40. Não é isso? Eu estou tomando 125 microgramas.
Ou seja, eu já estou tomando a mais, né? Eu estou tomando 25 microgramas a mais de vitamina C. Entenderam o meu cálculo? 1 microgramas é 40 unidades internacionais. Eu estou tomando 5.000, eu estou tomando mais do que a UL. Mas deixa eu só voltar ao assunto. Nesse estudo que eu vi desse médico, ele falou, na verdade, que a gente poderia tomar uma dose segura para a gente tomar, né? Porque a dose limite máxima assim, de intoxicação mesmo seria de 100.000 unidades internacionais. Já bem. Nós poderíamos tomar, se a gente tomar metade disso, dariam 10.000 unidades internacionais, seria seguro para você tomar por dia. 10.000 unidades internacionais por dia, segundo esse médico, é seguro, né? Você está tomando por dia. Eu não tomo 10.000 não, que eu acho muito, tomo 5, para você estar melhorando a imunidade. E ele tem uma dose, agora eu não me recordo a dose dele, mas é uma dose, tipo assim, você está com Covid, internou, está muito mal com a imunidade, é uma dose que eles chamam uma dose, assim, para você melhora, ou você melhora ou você não melhora, vamos dizer assim. É uma dose extremamente alta, e muitos médicos têm até medo de fazer essa dose, mas é uma dose única, tá? E comprovadamente, se você tiver com um exame baixo em vitamina D, em torno de uma semana, esse exame volta à normalidade, você fazendo essa dose extremamente alta. Mas é uma coisa, obviamente, que só médico pode fazer, né? E tem muitos médicos que nem os médicos têm coragem de fazer. Ele mesmo falou isso na reportagem, porque se sentem inseguros, porque é uma dose muito alta, com medo, né, de ter algum problema. Mas que teria um aumento significativo na dosagem sérica da vitamina D e na melhora da imunidade rápida desse paciente. É uma coisa para você fazer assim, para ontem, né? Então, é um estudo bem interessante. Depois, se eu achar o vídeo que eu salvei, não lembro aonde, eu vou mandar para vocês. Entendeu? Tá bom. Então, na verdade, existe o L. Existe o L. Que a gente, como nutricionistas, nós temos que seguir essa prescrição da UL. Mas existem médicos que, para uma determinada patologia específica, né, um paciente mais inapetente, ele vai fazer uma prescrição muito superior ao L. E, no caso do paciente específico, não vai fazer mal. Né? Porque, às vezes, a patologia dele é pior do que aquela dose daquela vitamina mais alta que ele está recebendo. Tá entendendo? Mas aí a pessoa tem que ter segurança e saber o que está fazendo. Eu não recomendo o nutricionista passar a prescrição de UL, tá? Isso é uma coisa para médico passar. E quando é uma dose muito alta, até os próprios médicos têm receio, como é esse caso da vitamina D. É uma dose extremamente alta e que tem médicos que não fazem. Ele falou, tem médico que não faz, que se recusa a fazer, mas que tem muitos que já fazem, principalmente pacientes. Quando você fala, Juliana, de efeito colateral, seria mais ou menos o quê? Intoxicação, principalmente as vitaminas lipossolúveis, né? De você, intoxicação mesmo, nível de intoxicação, tá? As hidrossolúveis, elas vão ser eliminadas, não são tão perigosas. As lipossolúveis, elas ficam estocadas e causam intoxicação. Então, vamos lá. Vamos voltar ao assunto, que eu acabei fugindo do assunto, que eu achei esse assunto tão interessante. Vamos voltar no cálcio? Então, cálcio, a gente viu que a recomendação são 1.000 miligramas, né, para o paciente, e a UL seria de 2.500, não é isso? E a EAR de 800, né? Se tiver entre 800 e 1.000, né, seria o quê? Qual é a classificação? Quem lembra? Entre 800 e 1.000, se fosse. Vocês vão lá na página 60 do livrinho de cálculos nutricionais. Que vai estar, se tiver entre 60, deixa eu voltar aqui, se tiver entre 800, na verdade, se tiver entre 800 e 1.000, vai estar entre a EAR e entre a RDA. Qual seria a classificação, né? Se tivesse entre a EAR e entre a RDA? Risco de inadequação, né? Porque está abaixo da RDA. Uma vez que está abaixo da RDA, tem um risco entre a EAR e a RDA, já tem um risco de inadequação. Já se tivesse abaixo ainda da EAR, que seria o mínimo dos mínimos, se tivesse abaixo de 800, possivelmente essa dieta já estaria inadequada, tá? Possivelmente essa dieta já estaria inadequada. Já entre a EAR e a RDA, ela possivelmente, né, ela corre um risco de estar inadequada, tá? Possivelmente inadequada. E se ela tiver na RDA, ela está adequada, tá?
que é o que a gente sempre tem que tentar atingir, tá? É estar entre a RDA e a UL. Não muito arrisca também da RDA, sempre acima da RDA e abaixo da UL. Essa deve ser sempre nossa meta, tá? Vamos ver, então, a recomendação de ferro. A recomendação de ferro também está na página 92, né? Então, mesma linha aqui, né? Paciente, sexo masculino, de 19 a 30 anos. Qual é a recomendação de ferro? Vamos ver que ferro também é em miligramas, não é isso? Então, a recomendação de ferro para esses pacientes é o quê? 8 miligramas por dia, não é isso? Todo mundo conseguiu achar aí certinho no lugar? Quem não achou, quem não está sabendo achar isso, me fala, gente, tá? Eu não estou achando, eu não estou entendendo. Fala. Então, RDA, 8 miligramas por dia. Entre a EAR e a RDA, né, que seria risco, né, de inadequação, seria de 6 a 8, né? O ideal é estar entre 8 e 45, que é entre a RDA e a UL. Né? E acima de Eu não entendi, Liana. Calma aí. Aonde a gente acha isso? Então, vai na página 92. Sim, eu tô. Então, na página 92, você já achou aí a coluna do ferro? Ah, tá, ferro. Eu tô cá no cálcio, desculpa. Então, achou a coluna do ferro? Aí tem aí sexo masculino, tá vendo aí? Sexo masculino. Aí tem a parte de lactentes, porque cada indivíduo tem uma recomendação, né? Então, começa pela parte de lactentes, né? Que vai até crianças de 8 anos. Depois começa a parte, né, de 9 a 13 anos, de 14 a 18. Então, vai, né, para sexo masculino. Depois a gente tem sexo feminino e depois tem recomendação de gestação. Então, a gente vai na linha de ferro para sexo masculino e pela idade dele. Ele não tem 25 anos? Então, você tem que seguir a linha de 19 a 30 anos. Aí você vai avançando até chegar lá no ferro, tá vendo? Tá, aí no caso, RDA, né? O ideal é vocês botarem uma régua. Bota uma régua no livro. 19 a 30 anos, tá aqui, vou lá no ferro. Qual é o RDA de ferro para esse paciente? 8 miligramas por dia. Achou? Entendeu? Então, gente, essa seria a RDA de ferro. O limite de ferro, 45. A RDA é 18, né? Não, Liana? Para masculino, você está olhando errado. O sexo masculino é 8. Aí eu vou te perguntar, por que para o sexo masculino, da mesma idade, a RDA de ferro é diminuída do que das mulheres? Quem sabe essa resposta? Por conta do ciclo menstrual? Exatamente. Por conta da menstruação, a mulher tem uma recomendação maior de ferro, porque ela perde ferro toda vez que ela menstrua. Então, ela precisa repor. Tanto que nunca se faz exame de ferro sérico para você verificar anemia quando você está menstruada, porque esse ferro vai estar mais baixo. Muita gente, principalmente quem tem um fluxo muito intenso, esse ferro vai diminuir o seu exame. Aí, Liana, nesse caso aqui, eu vou pedir um exame, né? E de acordo com o resultado, eu vou saber se está no RDA. O resultado, não. O resultado do exame não é isso aqui, não. Uhum. Isso aqui é a quantidade de ingestão de ferro que essa pessoa tem que ter para ter um resultado adequado. Classificação de resultado é outra coisa. Entendi. Tá? Isso aqui é a quantidade que a gente tem que ingerir em alimento. O resultado do exame, ele vai estar... A classificação vem em todo laboratório, vem aquele resultado de exame, tá? São aqueles. Né, hemoglobina de 12 a 14, né, e tem o valor das hemácias, o valor de ferro sérico, e geralmente a anemia a gente vê tanto no valor de hemácias, a gente avalia o valor de hematócrito e avalia o valor de ferro sérico e ferritina, que é o ferro que tem que tocar. Como que eu vou saber se esse paciente está dentro do padrão? De exame de sangue ou de ingestão? Não, do jeito que nós estamos fazendo aqui. De ingestão, através do cálculo de dieta que a gente já fez. Você vai fazer a anamnese dele. Você fez a anamnese, aí você vai fazer a anamnese, vai jogar lá a anamnese dele na alimentação. Pega de vários dias, né? Pega um recordatório de 3 dias, assim, variados, né? Para você ter uma média.
você vai perguntar se ele come carne, que pela média do que ele falar que você come também, que ele come, você já vai saber se esses alimentos são ricos em ferro ou não. Se é um paciente, por exemplo, que é vegetariano, você já vai de cara saber, esse paciente vai ter deficiência de ferro. Geralmente, pacientes vegetarianos que não consomem carne vermelha é a principal fonte de ferro. Tem ferro no feijão, tem ferro nas leguminosas verdes escuras, mas a gente chama de ferro de baixa absorção, né? O ferro mesmo, que é o M, né? Tem o ferro M e ferro não M. O ferro M, que é o ferro mais absorvível, ele está presente nas carnes vermelhas, né? Então, se é um paciente que não come carne vermelha, você já pode saber que é um paciente que vira e mexe, ele vai ter que fazer exame de ferro, ele vai estar com anemia e constantemente ele vai ter que estar fazendo isso em forma de suplementação, sulfato ferroso, para não ter anemia, tá? Então, de acordo com a alimentação, com a anamnese e exame bioquímico, você consegue ver se ele está com deficiência, tá? Aí você tem que fazer o cálculo nutricional, se for pela anamnese, né? Você vai ver a média de quanto ele está ingerindo de ferro, porque você já vai supor que esse paciente não ingere quase nada. E se ele está bem abaixo da RDA, já supõe que é um paciente propício a ter uma deficiência, tá? Entendi. Existem patologias também que levam a deficiência, não é só alimentação não, tá? Existem patologias que podem levar a deficiência de determinada vitamina, então tem muitas coisas que podem reduzir. Então a gente tem que avaliar de tudo, fazer anamnese, pedir exame bioquímico e fazer várias coisas. Se é um paciente vegetariano, bem provavelmente ele vai ter deficiência de ferro. E sempre vai ter que estar suplementando. Tá? Então, o ferro já foi, né? Vamos à recomendação de vitamina C. Vitamina C, vamos achar ela em que página que ela está. Vitamina C está na página 88, isso aí. Vocês que vão me dizer agora, qual que é o resultado de vitamina C para esse paciente do sexo masculino de 25 anos? Miligramas por dia? Exatamente. A RDA para esse paciente é de 90 miligramas dia. Essa é a ingestão. Tem que ingerir 90 miligramas por dia de vitamina C. Até 2.000. E por que também que nunca é bom ficar exatamente igual a RDA? É sempre bom dar acima da RDA. Né? Entre a RDA e o L. Porque, na verdade, se a gente ingerir um alimento com 90 miligramas de vitamina C, não vão ser essas 90 miligramas que vão ser absorvidos. Nós temos perdas no processo de digestão e absorção de todas as vitaminas e minerais. Temos perdas, né? Tem alguns nutrientes que vão competir entre o outro e vai fazer que a absorção de determinada vitamina seja diminuída. Né? O cálcio e o ferro é um exemplo disso, né? A gente nunca recomenda, por exemplo, eles são competidores, eles são absorvidos, né, pelo mesmo sítio de absorção, então eles não. Se você fizer uma alimentação rica em ferro, e logo depois dessa alimentação rica em ferro, por exemplo, você tomar um copo de leite, você vai estar, esses nutrientes, eles vão estar concorrendo para ver quem vai ser absorvido, né, o ferro ou o cálcio, tá entendendo? Existe isso também no nosso organismo, que é bioquímico, né? Então, na verdade, nada é muito ao pé da letra, a gente tem que entender de tudo, a gente tem que entender de bioquímica, porque não é só o alimento que faz isso. Tem uma série de outros fatores que vão levar também a você não ter aquela absorção daquele total de ferro que você está ingerindo, por conta de várias coisas do nosso organismo. Entre eles, o cálcio e o ferro é um deles. Né? Se você acabou de fazer uma alimentação rica em ferro, para você ter uma melhor absorção do ferro, você tem que evitar o cálcio, senão um vai competir com o outro. Né? E você pode não absorver bem nem o ferro, nem o cálcio. Então, o ideal é, principalmente criança, a gente recomenda muito isso, né? Porque a criança, às vezes, acaba de almoçar e quer tomar uma mamadeira. Não é recomendar, tá? Porque senão ela não vai absorver o ferro direito. E existem, por exemplo, alimentos também que ajudam a absorver as vitaminas. Exemplo de uma vitamina que aumenta a absorção de ferro, vitamina C. Então, quando você vai dar uma orientação para o paciente, você tem que botar essas observações. Exemplo, se é um paciente que está com anemia, a recomendação que você der para esse paciente que está com anemia, você pode botar, evitar tomar leite após as refeições, fazer ingestão de vitamina C junto com a refeição rica em ferro, fazer consumo, né, de açúcar mascavo também ajuda, aveia, tem um monte de dicas, né, que vocês vão fazer e vai para você dar para o paciente, para ajudar ele, para ele saber, né, que é bom. O paciente com anemia, geralmente,
se vocês repararem, muitos médicos até fazem isso, eles prescrevem o sulfato ferroso e falam assim, ó, ou chupa uma laranja na hora do almoço, junto com, né, toma o sulfato ferroso, ou chupa uma laranja junto com a refeição, ou toma o sulfato ferroso, ele junto já prescreve a vitamina C, porque a vitamina C vai ajudar mais ainda o organismo a absorver esse ferro. Porque não significa que você vai ingerir 90 miligramas de ferro, o seu organismo vai absorver isso não. Cada paciente vai absorver de uma maneira. Uns mais, outros menos. Se ele for saudável, vai absorver melhor. Se ele não for saudável, vai absorver pior. Paciente que fuma precisa de mais vitamina C. Então, 90 miligramas para ele é pouco. A vitamina C não tem o AI, né? Tem. Ah, não, aí não. O L, tem que falar o L. Não tem. Geralmente, quando tem RDA, não tem aí. Porque, na verdade, a RDA é a meta. Na ausência da RDA que a gente usa aí. Tá? A meta é a RDA. Tá. Então, a RDA para vitamina C é 90 miligramas para esse caso do paciente. Mas aí eu te falo, é bom a gente ele ingerir só as 90 gramas ali? Exato, não, porque a gente já sabe que a gente tem que ter... Perde, Exatamente, a gente não vai, na verdade, de fato, a gente não vai absorver as 90 miligramas. O ideal é a gente tentar chegar ao máximo perto da UL. Pode ir bem para cima. Quanto mais, melhor, desde que não ultrapasse a UL. Ok? Entendi. Então, todo mundo entendeu até aí? Então, tem vários fatores que vão estar interferindo nessa absorção de vitamina, independente do valor, que é a patologia, cada indivíduo vai absorver de uma maneira, quais são os alimentos que você está ingerindo junto com esses alimentos, porque os alimentos, uns prejudicam a absorção de outros, os próprios alimentos, um prejudica a absorção de outros alimentos também. É isso, tá bom? Então, vamos avançar aqui. Aí, essa parte aqui, onde eu quis chegar? Essa parte aqui eu vou querer que vocês façam sozinhos, vocês vão me mandar, que vai valer nota também, né? Mas antes de vocês fazerem em casa, eu quero que vocês tirem dúvida. Primeira coisa, então a questão 12 é a seguinte, ó. Monte um cardápio para o paciente utilizando a tabela de composição química de medidas caseiras, com o VET calculado. Então, prestem atenção. Nesses dois cardápios, tanto da questão 12 e da questão 13, qual é o VET que nós vamos usar? O VET que nós fizemos a distribuição dos macronutrientes, né? Que foi o VET de 1437,48. Esse vai ser o VET que tem que dar o cardápio de vocês. Aí eu vou perguntar, Liana, tem que dar o VET 1437,48 exato? Não, gente. Pode variar de 10% para menos ou 10% para mais. Tá? Não tem problema. Lembrando que, se variar, aí a gente recalcula o percentual da dieta correta. Né? Porque se mudar o VET, vai mudar o percentual, vai mudar tudo. Né? Mudar pouco, mas vai. Se for uma variação pouca, vai ser uma coisa mínima. Tá? Mas vai. Então, vocês vão calcular o VET, né? E essa questão 12, vocês vão usar a tabela de composição química de medidas caseiras. Vão calcular o cardápio que vocês quiserem. Ah, precisa fazer 6 refeições? Não. Vocês vão colocar a quantidade de refeições que vocês quiserem para o paciente é de vocês, tá? Sendo que vocês têm que seguir esse VET aproximado, de 1437,48. Não fugir muito disso e não fugir muito da recomendação que a gente fez, né? De 55% de carboidrato, 30% de lipídio e 15% de proteína. Precisa dar exato esse percentual? Não. É muito difícil dar exato. Tem que dar um valor bem aproximado, tá? Aproximado para a gente ainda manter essa dieta né, normoproteica, normolipídica e normoglicídica, tá bom? Alguém, então, em relação à questão 12, tem alguma dúvida de como fazer? Todo mundo entendeu? Vocês vão usar o VET, né? É tudo que a gente usou no cálculo lá dos macronutrientes. Quando vocês começarem a calcular o cardápio, já vai somando as gramas de carboidrato, por exemplo. No cálculo que a gente fez, quer ver uma dica? Olha só, deixa eu dar um macete. No cálculo que a gente fez, né, deixa eu pegar um aqui, de proteína, por exemplo. Amor, deixa eu abrir. De proteína. O cálculo que a gente fez de proteína, quantas gramas, né, para dar os 15%, quantas gramas que o paciente tinha que ingerir? Né, 53,9 gramas. Quando vocês começarem a calcular o cardápio, já vai somando as gramas antes de chegar no final. Porque vamos supor que você e as calorias, né? Porque você já vai controlando.
que é caloria, ainda não passei de 1.000 e pouco, não. Posso colocar mais isso. Eu vou ter que tirar isso porque já está passando, entendeu? Vai fazendo por etapa, somando para ver, não, dá para colocar mais alguma coisa ainda. E vai somando grama também dos macronutrientes. Vamos supor que lá na ceia, quando você vê, sua grama de proteína já está 70 gramas. Você vai ter que tirar coisa, vai ter que sair diminuindo, apagando, que é aquele famoso, né? Desmancha lá, apaga aqui para você fazer a adequação da Então, dieta. a gente vai ter que fazer o cardápio de acordo com essa recomendação que você passou de macronutrientes, né? 55 de carboidrato, 15 de proteína e 30 de lipídio. Isso aí. Então, eu quero que siga tanto o VET quanto a recomendação da distribuição de macronutrientes. Olha aqui, ó. Seguindo as recomendações de macronutrientes da OMS e de micronutrientes da URDI. Aí a da OMS é essa que eu já passei. É a que eu estipulei já. Eu quero que 55% de carboidrato, 30% de lipídio, 15% de proteína. E de micronutrientes da RDI, a que a gente acabou de ver. Tem que ter, no mínimo, 90 mg de vitamina C, né? 1.000 mg de cálcio. Vai ter que seguir essa recomendação de micronutrientes. No mínimo. Pode dar acima. Tem que estar entre a RDA e a UL. Ok? Todo mundo ok? Entendeu por aí? A 12? Ok. A 12, ok. A 13 vai ser o seguinte. A 13, você vai fazer um cardápio para o paciente, seguindo o VET calculado também. Pode até ser o mesmo cardápio, tá? O cardápio pode ser o mesmo, só que aí você vai ter que usar a lista de substituição. Você vai ter que ver se o alimento que você escolheu vai ter na lista lá de substituição, né? Se não tiver, você tem que fazer um cardápio diferente. Após, faça um cardápio para o paciente, seguindo o VET calculado, usando a lista de substituição de alimentos. Em relação ao número de porção, vocês vão poder usar a quantidade de porção de cada grupo, né, que vocês desejarem, desde que atinja o VET. Então, o VET é qual? 1.437,48. Lembrando que pode dar uma diferença de 10% a mais, 10% a menos. Precisa ser cravado esse valor, que é quase impossível você conseguir cravar esse valor. Tá? E seja uma dieta balanceada e equilibrada usando a pirâmide alimentar brasileira. Então, por exemplo, a pirâmide alimentar brasileira, claro que é em cima de uma dieta de 2.000. Você está fazendo uma dieta de... A pirâmide alimentar brasileira ela é em cima de uma dieta de 2.000. Por isso que ela recomenda em cima da dieta de 2.000, né? 6 porções de carboidratos, 3 de frutas e verduras, 1 de carnes e ovos, né? 3 de leite, né? Dos leites, 1 de açúcar, o que mais? 1 de óleo, né? Então, se o seu cardápio fosse de 2.000, você poderia seguir ou não também, tá? Se você quisesse reduzir carboidrato, mas como a nossa já tem menos calorias, você não vai conseguir seguir exatamente aquelas porções da pirâmide. Se você seguir, você já vai ver que não vai dar 1.400. Se você seguir, olha a lógica, gente. Se a gente fizer uma dieta seguindo exatamente a quantidade de porção que a pirâmide indica, ela vai dar exatamente as 2.000 calorias. E até passa um pouquinho, se não me engano, dá 2.014, né? Calorias. Porque você usou exatamente a quantidade de porção da pirâmide. Como eu não quero que use 2.000 calorias, porque o nosso VET é 1.400 e pouco, você vai ter que reduzir aquela quantidade que a porção indica. Você não vai usar 6 porções de carboidrato que a pirâmide humana. Você pode usar 3, 4, vai ter que reduzir bem. Senão você não vai atingir o VET de 1.400, entendeu? Agora, os alimentos bons, se você quiser manter, você pode manter. Reduz os que são mais calóricos. Né? Agora, de frutas e verduras, você pode manter 3. Né? Agora, ou você pode botar 2, ou você pode botar 1,5. Você que vai determinar quantas porções que você vai querer prescrever para o seu paciente. 1,5, ou 1 inteira, ou 2, ou 3 de determinada porção. Desde que dê o VET de 1.400 e pouco. Ok? Até aí todo mundo entendeu? Sim. E aqui a recomendação, o cálculo do cardápio, usando a tabela de medidas caseiras, vai ser só com o VET. Aqui a gente não vai ter como ver percentual. Lembra que medida caseira a gente não consegue ver percentual? Aqui a gente não vai ver micronutriente. Mas claro que se você fizer uma dieta balanceada, né, com alimentos saudáveis, né, de cara você já vai saber que aparentemente ela vai estar equilibrada e adequada. Tá? Mas aqui a gente só consegue fazer a comparação mesmo com o VET. Você vai ver se vai bater com o VET que você quer. Vai fazer a lista de substituição. Todo mundo sabe fazer direitinho as duas?
Na hora a gente vê. Porque vocês têm que saber, porque, ó, na prova vai cair uma para vocês fazerem sozinhos, e na prova, na V2, vai cair a outra, né? No teste, gente, esse próximo teste, eu não vou cobrar ainda isso aqui. Vocês vão treinando pelas atividades. Vocês vão ter o feriado, aula que vem não tem aula, para poder treinar, para fazer isso aqui com calma, treinar. Se tiver dúvida, me pergunta no WhatsApp, que a hora que eu puder, que eu ver, eu respondo. Tá? Final de semana, feriado, qualquer dia, estou em casa direto com essa pandemia, né? Te responde, a hora que eu ver, eu respondo, tá? Tira as dúvidas, não estiver entendendo. Tira a foto, me manda para eu dar uma olhada. Mas quem não estiver sabendo fazer, vocês têm que saber fazer, porque no teste eu não vou cobrar esse cálculo ainda. Então, providenciem a tabela de medidas caseiras para a prova, para a V1. No teste, eu vou cobrar esses cálculos todos aqui da nossa aula de hoje, com exceção a esses cardápios. Tá? Então, da questão 1 até a questão 11, vai cair no teste. E a questão 12 e mais algumas outras questões também vai cair na prova. Na prova vai cair não só a elaboração de cardápio, vai cair algumas perguntas também, algumas questões de múltipla escolha. Posso pedir para fazer, né, vocês vão calcular o cardápio e depois que calcular o cardápio, vão me dar aquela conta, né? Qual foi o percentual que você obteve do cardápio que foi calculado? Lembra? Que é o que a gente estava fazendo até agora. Entendendo o que eu estou falando? Lembra? A gente calculava o cardápio e depois do cardápio, o que a gente fazia? Porque até então, eu já te dei o percentual que eu quero. Depois que a gente monta o cardápio, que a gente passa ele para o cardápio, lembra? É o contrário. A gente acha o percentual que tem o cardápio. Então, na prova vai ser assim. Lá o cardápio e vocês que vão me dar qual foi o percentual daquele cardápio que vocês calcularam. Ok? E no teste vai ser igual tá aqui nesse exercício. Todo mundo entendeu até aí? Sim. Sim. Liana, vai entregar até quando? Então, isso aqui vocês podem me entregar até o dia da prova. Tá? Para poder ter bastante tempo para vocês fazerem com calma. Ou do teste. O ideal é que vocês façam até o teste, né? Mas, ou até a prova, porque isso aqui só vai cair na prova mesmo, né? O teste vai ser qual dia mesmo? Quê? O teste vai ser qual dia mesmo? O teste é sem ser sexta que vem na outra, porque sexta-feira que vem não tem aula porque é feriado, né? Mas eu mandei no grupo aí para vocês, é porque eu não me lembro a data. Mas é sem ser sexta que vem a outra. Mas no WhatsApp eu mandei o cronograma com todas as datas de teste, de prova, tanto de AV1 quanto de AV2. E no dia 3 de julho a gente não vai ter aula, porque o Fabrício pediu que vocês vão ter uma prova, né? Aí deixa eu falar outra coisa. O que eu ia fazer no dia 3 de julho? Porque a gente já terminou a nossa disciplina, né? No dia 3 de julho, lembra que eu falei que eu ia dar para vocês sobre softwares de nutrição? Que foi o que nós não víamos. Mas o que eu pensei? Eu acho que para a gente ver software de nutrição assim, né? Ia ser muito ruim. O ideal é a gente ter uma aula prática no laboratório. O que eu pensei? Semestre que vem, nós vamos ter várias reuniões, porque vocês vão estar fazendo estágio, né, de nutrição social. E eu sou supervisora de estágio de nutrição social e nós temos reuniões frequentes de estágio. Então, nós vamos pegar uma dessas reuniões, que são obrigatórias para todo mundo, inclusive participar, né, porque vale carga horária, né, e depois, quando chegar na ocasião, eu vou explicar tudo para vocês. Então, a gente pegar uma dessas reuniões e fazer isso juntos no laboratório, que eu acho a melhor maneira. O que vocês acham? Show. Pode ser. Eu acho que isso é uma coisa que é interessante a gente fazer junto no laboratório, porque eu ficar aqui no computador, porque eu não vou poder ficar aqui com isso aberto, eu vou ter que entrar aqui no sistema, né, do programa, do software, vocês vão ter que entrar no programa de vocês, eu não vou conseguir ficar vendo vocês fazer, entendeu? Não vai dar muito certo. Eu acho melhor isso fazer lá no laboratório, quando a gente voltar a ter aula presencial. Se Deus quiser, até antes do final do ano, a gente vai ter isso, né? Eu espero, né? Tá? Tá bom? Então, gente, façam isso. Vocês vão ter até a prova para me entregar. Mas o quanto antes vocês começarem a fazer, melhor, porque vocês já vão treinando isso, né? Para poder ir tirando as dúvidas. Para não tirar dúvida comigo muito em cima da hora, né? Para chegar na prova, vocês já têm que saber. Né? Na prova da AV1, como eu falei, no teste não vai cair essa montagem de cardápio, só da questão 11 para frente. Na AV1 vai cair a questão 11, mais algumas perguntas, né? E na AV2 que vai cair o cálculo do cardápio com a lista de substituição.
Tá? Eu não vou colocar os 2 cardápios na mesma prova, não, porque senão vai ficar muito grande a prova. Então, na AV1, a gente vai fazer cardápio usando a tabela de medidas caseiras, e na AV2, a gente vai fazer o cardápio usando a tabela de lista de substituição. Tá entendido? Sim. Então, cabeça tá bom. já tá 1000. Oi? Cabeça já tá 1000. É super Ai, tranquilo. na sexta-feira. É. Eu já tô morta. Penso.